paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos. Irmãos, eu vim aqui hoje para conversar um pouquinho com todos vós e agradecer a todos, irmãos, que estão me seguindo aí na página tanto do Facebook como do YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo um link para que todos vós, irmãos, quando terminar de assistir esse vídeo, ir lá no canal do YouTube, irmãos, e nos seguir, para que todos possam contribuir para propagar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu vim aqui para trazer um Salmos de número 91 para deixar para todos vós, irmão. Nós vamos ler o versículo primeiro em diante, para que nós possamos entender esse salmo, irmãos. Eu tenho ido em muitas casas fazer visita e conversar sobre a palavra de Deus, e vejo, irmãos, que a gente observa que tem uma Bíblia na sala, uma Bíblia no quarto, ou uma Bíblia em qualquer outro canto da casa, e geralmente está aberto nos Salmos de número 91 ou nos Salmos de número 23. Mas hoje nós vamos ler o 91, irmãos, porque é o que Deus colocou no nosso coração hoje, e é o que hoje muitas pessoas estão, irmãos, passando, irmãos. As pessoas hoje, elas estão sem paz, sem amor, sem viver o verdadeiro, a verdadeira descanso na sombra do Onipotente, irmãos, porque hoje o mundo, irmãos, já aí fora já é do maligno, né, irmãos? Mas a palavra de Deus, principalmente aqui no Salmos 91, ela garante que aquele que habita, irmãos, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará, irmãos. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, e é sobre isso, irmãos, que eu quero que você hoje, através desse vídeo, que você hoje venha a repousar e a descansar na sombra do Onipotente, irmãos. Então vamos ler junto comigo e refletir nesses salmos. Então vamos lá, irmãos, no versículo 1 do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, irmãos. Então o Salmo já diz, irmãos, se você está habitado, irmãos, na sombra do Onipotente, você descansará. Então se você está, irmãos, habitado no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente você descansará, irmãos. Então o que quer dizer isso, irmãos? Quer dizer, irmãos, que toda a sua ansiedade, toda a tua preocupação, todo o teu a tua, irmãos, preocupação com todas as coisas, com toda a insegurança que o mundo está nos trazendo hoje em dia, irmãos, até mesmo com o resultado de política, com o resultado daquilo e outra, o Senhor te diz por esta palavra, irmãos, por esses salmos e por esse versículo, irmãos, se preocupa em habitar no esconderijo do Altíssimo, irmãos, porque a partir de então você vai estar descansando em sombra do Onipotente. Irmãos, então é isso, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. Nós não devemos temer a nada se nós estamos habitados no esconderijo do Altíssimo, irmãos. Então vamos ler aqui, irmãos, o versículo agora de número 2. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, irmãos, recita esse versículo aqui para a tua alma, irmãos. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, a partir de hoje, irmãos, você que está habitando no esconderijo do Altíssimo, né, irmãos, você poderá recitar esse salmo para a tua alma hoje, né, irmãos, que o Senhor é o teu Deus, Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza, e nele você pode confiar, irmãos. Então, irmãos, é isso que esse salmo nos ensina, irmãos, que nós devemos habitar no esconderijo do Altíssimo, e que devemos, após habitar no esconderijo do Altíssimo, confiar no nosso Deus, irmãos, porque Ele é o nosso refúgio,
é a nossa fortaleza e nele nós devemos confiar. Então, irmãos, está aqui, irmãos, esse salmo, irmãos, que muita gente às vezes tem ele aberto aí, a Bíblia aberta há muitos e muitos anos. Já cheguei em casas aí que a Bíblia está com a página 91 aberta e está até amarela, irmãos. Mas a pessoa mesmo não entende, né? É que nem o eunuco lá e o Filipe, irmãos, que um estava sobre a carruagem, o outro estava lá lendo as escrituras, mas ele não entendia o que estava escrito ali, irmãos. Quando Filipe se aproximou e começou a explicar para ele o que estava escrito, irmãos, ele logo diz: então o que me impede de ser batizado, né, irmãos? E ali mesmo ele desceu a água e foi batizado, irmãos. Então, irmãos, você a partir de hoje você começa a entender que o Salmo 91, irmãos, irmãos, é um salmo muito poderoso, irmãos, um salmo poderosíssimo, que usado ele corretamente, irmãos, nós poderemos descansar na sombra do Onipotente e, irmãos, a partir de então, confiar em tudo que o nosso Deus poderá fazer por nós. Porque ele te livrará, o terceiro diz assim, ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosas, irmãos. Então, irmãos, se você está no esconderijo do Altíssimo, tem o teu Deus como teu refúgio e a tua fortaleza, e você confia nele, irmãos, ele te livrará de todos os laços do passarinheiro, irmãos. O que é o laço do passarinheiro? Irmãos, tem coisas que você não consegue ver, irmãos, né, irmãos? É a inveja, pessoas aí, irmãos, que passa, irmãos, quando você passa, ela às vezes olha para você e bana a cabeça, irmãos. É pessoas que te querem ver de cabeça baixa, irmãos. Tudo isso, irmãos, é laço do passarinheiro, irmãos. É pessoas que trazem ao teu ouvido, irmãos, coisas que não deveria trazer, irmãos, para te magoar, para te deixar triste. Então, irmãos, por esta palavra, irmãos, o Senhor te livrará de todos esses laços, irmãos, e de pestes, irmãos, perniciosas, irmãos, né, irmãos? Que você nem imagina, irmãos, porque se Deus te abrir a tua visão aí agora e te mostrar, irmãos, você, irmãos, iria ver quão grande é a nuvem que te rodeia, irmãos, de pestes perniciosas, irmãos. Mas Deus, para te poupar, irmãos, ele coloca os anjos ao teu redor, né, irmãos, para te livrar de todas essas pestes perniciosas, irmão, que você não consegue enxergar com teus olhos naturais. Porque, irmãos, a pessoa que ela anda no espírito, irmãos, ela sente, irmãos. Tem coisas, esses dias eu fui visitar uma casa, irmãos, esse tempo atrás, e ao entrar na casa, irmãos, quando ali eu cheguei, né, irmãos, eu juntamente com a minha esposa e minha filha, quando a gente chegou ali, irmãos, e que eu fui abraçar um jovem, irmãos, ele caiu endemoniado no chão, e ali, irmãos, o adversário se mostrou presente ali, irmãos. Mas tudo isso, irmãos, porque Deus está na nossa vida. Então nós confiamos em Deus, e aonde nós chegamos, aonde a luz chega, o mal tem que sair, irmãos. O mal tem que correr, irmãos. E ali, irmãos, Deus permitiu que nós colocássemos... A sala, irmãos, estava lotada de pessoas, a sala. Porque estava aguardando a nossa visita, mas ali, irmãos, correu um para um canto, um para o outro, e só ficou minha esposa na porta junto com a minha filha. E eu ali, irmãos, coloquei a mão na cabeça daquele jovem, que só estava eu e ali minha esposa na porta, e o pessoal tudo correu com medo daquele endemoniado. E ali, irmãos, colocamos a mão na cabeça dele e ele gritou: você está me queimando, tira a mão da minha cabeça. E ali naquela hora, irmãos, Deus deu de expulsar aquele demônio em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, nós não devemos temer pestes perniciosas, irmãos. Nós não devemos temer laços do passarinheiro, porque nós estamos na presença do Altíssimo, nós estamos na habitação do Altíssimo, nós estamos no esconderijo do Altíssimo, coberto, irmãos, pela sua sombra, né, irmãos? Então, irmãos, esses versículos que eu queria deixar aqui hoje, o vídeo, para não ficar um vídeo tão extenso, tão grande, e eu continuo te pedindo, irmãos, vá no meu canal aí do YouTube e curte lá, dá um like, irmãos, e comece a nos seguir, irmãos, tá bom? Sempre que Deus dá e nos trazer em memória, nós vamos estar aqui lendo uma palavra,
compartilhando com todos vós uma palavra de Cristo, para que tu poderás ser abençoado aí da onde você está assistindo esse vídeo. Então, se você está assistindo esse vídeo aí na tua casa, no conforto do teu lar, lembre, irmãos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele poderá ser o teu refúgio a partir de hoje. Então a escolha está nas tuas mãos, irmãos. O mundo já é do maligno. Então, através desse Salmo 91, o Senhor quer ser o teu refúgio. O Senhor quer que você habite na sombra do Onipotente. Através desses salmos, o Senhor quer, irmãos, te cobrir com as tuas asas, irmãos. Com as asas do Onipotente, irmãos.